Pergunta do dia: como saber se você está crescendo e não apenas se ocupando? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Essa pergunta, num primeiro momento, ela pode parecer uma pergunta óbvia, né? Como que você vai saber se você está crescendo e não apenas se ocupando? Se eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou crescendo. Se eu estou conseguindo economizar, eu estou crescendo. Se eu estou progredindo na vida no sentido do que as pessoas veem, observam na vida real, eu estou crescendo. Pode parecer que é isso. Porém, nem sempre é assim. Tem muitos momentos que isso é óbvio, é dado. Você vê, a pessoa parece que ela está numa ascensão explícita, como se fosse de uma propaganda de televisão. Porém, o que eu percebi ao longo dos anos, na minha experiência, é muitas vezes o crescimento ele não acontece como uma linha contínua, sabe aqui, ó, você vai aqui, assim, uma diagonal contínua. Muitas vezes ele acontece em degraus. Você vai subindo como se fosse uma escada. Então, nem sempre é fácil você identificar quando você está crescendo ou não. Eu tive uma forma, e que isso me foi ensinado, muito óbvia, que é a forma das obras, sabe? Como que aconteceu dentro da minha história? As obras elas iam acontecendo, naturalmente, uma de cada vez. Então, ficava muito claro para mim que você estava ali, sabe, tentando aquela obra, colocando todas as suas forças e tudo mais, e no período todo em que você estava envolvido com aquilo, parecia que você não estava crescendo, não estava agregando em nada. Por quê? Na verdade, parecia que você estava, era o sentimento, a sensação, entende? Porque se você explica isso racionalmente, o que ocorre? Todo mundo entende. Porém, a gente tem que saber separar a explicação racional da emoção que você sente naquele momento. Então, qual era a emoção? A emoção era de uma dificuldade grande financeira, você estava gerindo os recursos ali para aquela obra e você estava apertado, você não tinha pegado dinheiro emprestado, você ficava naquilo mais de um ano, às vezes um ano e meio. E aí o que acontecia? Depois que você terminava a obra, você ainda não tinha aquela sensação por um tempo de crescimento ainda, sabe? Porque você terminava, você muitas das vezes você ainda estava cheio de conta que tinha ficado da obra. Você não tinha pegado empréstimo, mas às vezes você fez você comprou alguma coisa parcelado, e aí depois terminou a obra e ainda ficou ficou alguns meses ainda para que você pagasse tudo, sabe? Então o que ocorre? Nem sempre é óbvio. Aí você percebia, olha, eu vou lá, aí passou um tempo, começa a aparecer, aí realmente você, passei de nível, aluguei a obra, vendi, coisas nesse sentido. E aí sim, você vê o crescimento, ou seja, você não cresceu naquela linha ascendente contínua. É uma forma de crescimento que é como se fosse em degraus. Outra questão que tem que ser colocada, por exemplo, isso é uma questão do crescimento financeiro, mas às vezes na questão do crescimento de coisa que você está estudando. Por exemplo, você está estudando um segundo idioma. Isso é uma coisa que acontece assim. Você está lá estudando inglês. A sensação é de evolução zero muitas vezes. Você tem a sensação que você não quer, você não está evoluindo, que não está acontecendo nada. Você estuda, por exemplo, 1 hora por dia, 1 hora e meia todos os dias. E você tem a sensação que você não está evoluindo nada. Ou seja, não é aquela linha ascendente, fixa para cima. Aí, de repente, passou um tempo, parece que alguma coisa lá dentro da sua cabeça destrava e você percebe que você subiu de nível repentinamente. Isso acontece demais. Outro aspecto da vida, o treino. É a mesma coisa. Você está lá treinando, parece que você não está evoluindo. Sabe aquela coisa da repetição? Você vai repetindo todo dia, repete todo dia, repete todo dia. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do Taekwondo,
chute lateral, que a gente chama no Muay Thai, o Yopchagi. Beleza. Você está lá treinando, tentando refinar a sua técnica. Por exemplo, você está usando algum apoio. Muita gente usa cadeira. Você está usando a cadeira para fazer seu chute. Aí você está lá, faca do pé, está tentando fazer todo dia. Tá, faca do pé, pá, coloca, faca do pé. Faz, por exemplo, eu gosto de fazer, por exemplo, 50 com cada perna por dia. E parece que você não está evoluindo nada. Parece que aquilo ali é uma coisa inútil. Mas não é. De alguma forma, existe ali, não saberia dizer o mecanismo exato, mas existe ali uma memória muscular, alguma coisa que está trabalhando. De repente, passou um tempo, você tenta fazer um chute sem o uso da cadeira, tenta parar o pé por alguns segundos no ar, vai lá e faz. Faca do pé. E aí vai e sai perfeito. Entende? Mesma coisa. Tem uma outra questão que tem que ser colocada também. Muitas vezes eu dei o exemplo aqui da questão do trabalho, da questão do treino, da questão do estudo. Eu ainda coloco para vocês outro exemplo que é ainda mais emocionalmente desgastante do que esses 3 que eu coloquei antes, que é o exemplo dos investimentos. Você está investindo em renda variável. Muitas vezes, o que acontece? O gráfico vai para baixo. E aí você vê seus investimentos caindo. Naquele momento, a sensação não é de evolução. Não é que você está crescendo. Porém, o que a gente tem que olhar é o gráfico mais amplo. O gráfico total. Por quê? Porque os investimentos a gente percebe que ao longo das décadas, não numa janela curta, mas ao longo das décadas, eles sobem caindo. Então o que acontece? Sobe, cai um pouquinho. Sobe, cai um pouquinho. Sobe, cai um pouquinho. Mas se você pega o somatório das coisas, ele sobe ininterruptamente. Só tem que, em janelas curtas, em muitos momentos, ele cai também. Então, vejam como que o crescimento, se a gente olha de uma forma mais rasa, parece uma coisa fácil de você observar. Porém, quando você vê que, na maioria das vezes, não é uma linha reta, mas nesses 2 formatos, primeiro deles em etapas, como eu falei, degrau por degrau, você vai alçando ali. E quando você está naquela parte reta do degrau, parece que você não está evoluindo. E da outra forma que eu falei, que é até pior, que você está parecendo que você está numa ascendente e aí ele vai ter aquela queda. Acende novamente e você tem aquela queda. Nesses momentos, você tem que confiar no processo. E isso é o que você tem que fazer. Você tem que ter a consciência. Olha, eu vou evoluir em etapas. Vou evoluir fase por fase. Aí você vai e fica tranquilo. E vai fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Ah, mas eu tenho a sensação que eu não estou evoluindo nada. É isso mesmo, a gente tem essa sensação. E nesse momento, você silencia essa voz interna e continua fazendo, continua fazendo. Mesma coisa, às vezes, quando você cai, por exemplo, nos investimentos de renda variável. Tô indo, aí o negócio vai cair. Tô indo, cai. Mesma coisa. Olha, qual que é o processo? O processo é que, através das décadas, o investimento ele é vencedor. Então, você não pode pular da montanha-russa no meio enquanto ela está andando. Tem que esperar a montanha-russa parar. Então, esse é o negócio. Como que ele é vencedor? O investimento em renda variável. Ao longo das décadas. Como você vai investir? Ao longo das décadas. Então pronto, terminou. Então essa é a questão. Se você ficar naquela situação de tentar analisar o crescimento como o óbvio, ou seja, como uma linha ascendente ininterrupta, o que vai acontecer é que você vai se frustrar e aí você vai parar. E isso é o que a gente não quer. Entende? A diferença entre quem para e quem continua é que quem para, quem continua suporta o processo.
E é isso que nós queremos fazer. Suportar o processo. Desligar o pensamento. Você desliga o pensamento. Você pensa no momento anterior, antes de você começar a investir, estudar aquele assunto, treinar aquela coisa, fazer aquele negócio, você pensa antes. E aí, uma vez que você pensou, você confia no processo. Ah, mas se no meio do processo aconteceu uma coisa diferente, aí você reavalia. Mas você confia no processo. Tá bom, meus amigos? Comentem, por favor. Vou responder a todos, porque é um assunto muito... que ele não tem uma leitura das mais fáceis, né? Muitas vezes as coisas estão escondidas no meio da interpretação. Mas eu vou responder a todos e até o próximo vídeo.